Turma, nós vamos começar falando então das orquídeas sapatinhos, o Paphiopedium, tá? A conhecida Paphio. Pessoal, essa planta, que no caso vamos separar, é essa daqui, um exemplo, tá? Essa é um exemplo de planta. Ela possui menos de 150 espécies entre a China, a Ásia tropical e a Ásia subtropical, tá? É por ali que elas estão esparramadas. Pessoal, é uma planta que gosta de alta altitude, tá? Então gostam de regiões serranas, gostam de ambiente fresco, arejado e com boa circulação de ar e que tenha diferença de temperatura entre o dia e a noite. Pessoal, cada espécie de Paphio tem as suas características, então não dá para você cultivar Paphio de maneira generalizada, não dá, tá? Essa é a principal informação dessa live de hoje. Se você é colecionador de Paphio, de sapatinhos, você tem que estudar cada um deles para você obter as peculiaridades de cada um. Não cultive os seus sapatinhos de forma generalizada, tá? Então assim, adquiriu o Paphio, adquiriu uma espécie, tá? Nós estamos falando de espécie. Adquiriu uma espécie, você vai na internet, você vai nos livros e pesquise sobre determinada espécie, tá? Se você comprou um híbrido, um cruzamento entre duas espécies, você vai pesquisar o pai, tá? Porque elas tendem a puxar mais a característica do pai no cruzamento, tá bem? Não cultive as suas Paphio de maneira generalizada, tá certo? Quase todas as Paphios, gente, gostam de pH ácido. Aí tá o erro fatal de praticamente todos nós no cultivo, tá? Apenas duas espécies de Paphio que gostam de um pH de neutro, né? Que não seja ácido. Esqueci a palavra. Deixa eu achar aqui, gente. Alcalino, perdão. Então assim, eu não sei como que é o pH da água que você utiliza, mas as sapatinhos, elas precisam atenção no pH do substrato e no pH da água. Então, se você quer ser um colecionador, você vai ter que adquirir um aparelho ou você vai ter que adquirir aquelas fitinhas para medir o pH da água que você está utilizando e do substrato, tá? A maioria dos sapatinhos, gente, adoram cálcio, tá? São dois os sapatinhos que eu anotei aqui, os nomes para não esquecer, que não gostam de pH ácido, né? Gostam de pH alcalino, que é o Denelate e o Vitória Maria, tá? São esses dois que gostam de pH alcalino. A maioria, gente, tudo pH ácido entre, deixa eu ver que eu anotei aqui, 7,2 a 8, tá? Anotem aí o pH, então, da maioria dos Paphios. Gostam de pH alcalino, tá? Eu falei errado para vocês? Falei? Então vou voltar. Ó, quase todas as Paphios gostam de pH alcalino, tá? De 7,2 a 8. Somente dois, que é o Vitória Maria e o Denelate, que gostam de pH ácido. Qual o produto para você equilibrar esse pH, tá? Qual que é o produto que eu utilizo, gente? Você pode utilizar o Forte Equilíbrio, que é o cálcio, 22% de cálcio, e você pode utilizar também o calcário dolomítico, tá? Que você vai encontrar aí de diversas marcas. Qual que é a dosagem de calcário dolomítico que você vai colocar no substrato, misturado no substrato? Gente, 20 gramas de calcário dolomítico para 1 litro de substrato, não é 1 quilo, é 1 litro de substrato. Ju, como que eu meço o litro de substrato? Vocês peguem uma jarra de suco de 1 litro, coloquem substrato dentro e misture 20% de calcário dolomítico, tá? Onde compra isso? Ju, gente, em casa agropecuária tem, facilmente você encontra. Ju, eu não quero usar o calcário dolomítico. O que eu uso, gente? Fácil. Forte Equilíbrio, 4 vezes por ano, na dosagem de 6 ml para 1 litro d'água, tá?
No sapatinho, você pode passar até 5 vezes por ano o cálcio, tá? Porque ele gosta mais disso, tá? Ele precisa não ter o substrato com o pH ácido. Você tem que equilibrar esse pH do jeito que o sapatinho gosta para ele se desenvolver bem. Então, dicas importantes: substrato e água, tá? Não podem ser ácidos, tá? Tem que ser alcalino. Denelate e Vitória Maria tem que ser ácido, tá? Gente, qual que é o tipo de vaso que os sapatinhos gostam, os páfios gostam? Pessoal, vaso de plástico. Deem preferência ao vaso de plástico. Por quê, gente? O vaso de plástico, ele não adere tanto sais quanto os de barro, tá? Então a aderência de sais na parede do vaso é mínima. E outra coisa, o vaso de plástico, ele segura mais umidade no substrato. E o sapatinho, ele precisa de mais umidade no substrato, tá? Ele precisa de umidade por mais tempo. Não é para ele ficar ensopado o dia todo e a noite toda. É para ele segurar a umidade por um período maior, tá? Ah, Ju, eu planto meu sapatinho na terra. Tá errado. Tá errado. O sapatinho precisa de substrato, tá? Aí você vai pegar o substrato carvão, casca de pinos, você vai pegar o substrato desfibrado, que é maravilhoso, vou mostrar pra vocês. Terra, pessoal, só vai para um tipo de sapatinho, que é o mais comum aqui para nós cultivadores de orquídea, que é o Insigne. Inclusive o Insigne, ele é um híbrido. Eu tenho foto dele para mostrar para vocês, que eu tenho certeza que você tem um exemplar em casa. Vamos mostrar? Vamos aí? Você tem ele em casa, não tem? Você não tem esse aqui na sua casa? Ou esse aqui? Esse, você pode misturar terra com areia, tá? Terra mesmo, terra. Esse vai super bem na terra. Agora, os outros não gostam de terra. E a gente erra nesse detalhe, a gente erra nesse momento, né? Eu mesmo tenho sapatinhos plantados na terra vegetal. Essa terra que você compra em floricultura, misturada com areia. Só que é o Insigne, tá? Deixa eu pegar se tem mais um nome aqui para eu mostrar para vocês. Deixa eu ver que eu anotei aqui para não perder os nomes, porque eu para nome aí eu esqueço realmente, tá? Hora de chegar aqui eu falo para vocês, tá bom? Então o vaso tem que ser de plástico. Não gostam de vaso alto, então vocês prefiram o vaso pote 11, tá? Vaso muito alto não dá certo. Prefiram aí, deixa eu ver a medida do que eu uso aqui no orquidário das mudas. Um pote 7 de altura, tá? Pote 7 de altura é ótimo. O diâmetro aqui em torno de 7 centímetros também, tá? Sabe aqueles vasos para violeta? Esse vaso aqui é o vaso ideal para sua muda de tamanho tradicional, tá? Vocês notem que uma muda desse tamanho, ela cabe nesse vaso. E um dos cultivadores que eu pesquisei diz que o segredo está no tamanho do vaso no cultivo das sapatinhos. Tem pessoas que colocam os sapatinhos em vasos grandes demais, a raiz não se desenvolve, a planta não se desenvolve. Então, outra dica importante: vaso de plástico, não plantar na terra, plantar no substrato, carvão, casca de pinos, chip de coco e misturar esfagno. Agora, se você tem o substrato desfibrado, que é um substrato que já retém a umidade por tempo maior que os outros, é o top de linha hoje quando falamos em cultivo de sapatinhos e phalaenopsis, tá? Substrato desfibrado é esse substrato aqui. Tem me surpreendido realmente. Eu vou mostrar para vocês. Por que ele é bom, Juliana? Porque ele retém uma umidade diferente dos outros. Geralmente, os substratos carvão e casca de pinos, quando você bate a água rela nele e logo vai embora. Nem dá tempo das raízes se hidratarem, tá? Esse aqui, ele retém uma umidade. São cascas de madeiras nobres,
tá? Toda esfareladinha, olha que interessante. Estão vendo? É muito diferente dos outros, tá? Ah, Ju, mas eu não tenho o substrato desfibrado. Você pode encontrar, então, o substrato fininho. Aí você vai fazer o quê? Você vai pegar o substrato fininho. Ju, aonde encontra esse substrato? Na nossa loja virtual, www.orquideomania.com.br, tá? Tem todos os tipos de substrato que eu tô falando aqui. Vocês vão pegar o substrato fininho. Ele é bem pequenininho, estão vendo? E você pode aí misturar com o esfagno. Pessoal, a live pra mim tá rodando perfeitamente, tá? Não tá travando. Veja o sinal da tua internet aí, tá? Aí, pessoal, se você não tem o substrato desfibrado, se você não tem o substrato fininho, você pode pegar o substrato tradicional, tá? Carvão, casca de pino, chip de coco, tratado, o que você tiver fácil aí, e misturar com musgo ou turfa. Você pode fazer essa mistura. O esfagno, eu vou mostrar pra vocês o que é. Muita gente não conhece o musgo, o esfagno. Esse é um esfagno tratado. Já vem pronto para você colocar na sua orquídea. É isso aqui. Então você mistura um pouco de esfagno no substrato, tá? Então, pessoal, qual que é a dica mais importante até agora? Terra não, substrato que retenha mais umidade, tá? Vocês vejam como é importante, gente, né? Terra só pro sapatinho tradicional. Juliana, você tem ele? Tenho. E ele tá feio. Por que ele tá feio? Ele tá plantado errado. Aqui. Esse é o tradicional, é o sapatinho mais comum que eu já mostrei na live, tá? Depois eu vou explicar por que tá acontecendo isso, tá? Esperem aí. Turma, vamos continuar então? Então vocês já sabem do vaso e do substrato, tá? Pessoal, falando novamente da receita do calcário dolomítico, tá? 20 gramas para 1 litro de substrato. Então, se você escolher 1 litro de substrato desfibrado, você vai colocar 20 gramas de calcário dolomítico. Se você não tem o calcário dolomítico, eu não uso, eu uso o cálcio, tá? Eu já sabia do cálcio para os sapatinhos. A gente usa, tá? 6 ml de forte equilíbrio para 1 litro d'água, vai colocar no pulverizador, mexer com a colher de pau, porque senão fica sentado no fundo do pulverizador, perdão. Mexa com a colher de pau para dissolver bem, misturar bem, e vocês vão pulverizar substratos, folha não, tá? Substrato dos sapatinhos. Outra coisa importante, gente, quando você planta o seu sapatinho, uma dica que eu aprendi hoje estudando é que depois que você plantou no substrato, ou na terra, ou insigne, ou cruzamento de insigne, você vai colocar areia sobre o vaso. Vamos lá? Juliana, mas como assim? Vocês vão fazer isso aqui, ó. Ó. Vocês vão pegar areia, aqui é areia, tá? Areia lavada. E vão colocar sobre o substrato, porque ele precisa ficar em contato com algo que seque rápido, mas as raízes têm que ficar em contato com onde tem mais umidade. E tem que ser muito poroso o contato. Então a gente vai fazer isso, assim, tá? Diz que é fundamental no cultivo de sapatinhos colocar a areia sobre o substrato, tá? Então, isso eu vou fazer nas minhas também, tá certo? Raízes, pessoal, raízes. A Juliana sempre fala nas lives dela da importância das raízes para o cultivo de orquídeas, não é verdade? A gente até cansa de ouvir a Juliana falar isso. Mas, pessoal, o sapatinho, diferente das outras orquídeas, mais que as outras orquídeas, ela necessita muito mais de qualidade de raízes, tá?
Então, se o teu sapatinho não está se desenvolvendo, ele não está emitindo broto, ele não tem raízes saudáveis, a planta perece rapidamente. E é o que nós vamos fazer agora juntos. Essa planta tá com as folhas marrons. Por quê? Tem coisa errada aqui. Ela está no tempo, ela está na chuva, ela está na terra e ela deve estar com um substrato muito ácido. O que acontece? Ela começa a escurecer as folhas. O que tem que ser feito numa situação dessa, pessoal? É você pegar a tesoura esterilizada e cortar essas folhas que estão sendo descartadas. Só que você só corte quando ela estiver completamente marrom. Essa é outra dica importante, tá? Ela ficou toda marrom, você vem e corta. Porque você vai notar que vai estar saindo broto novo nessa planta. Então, ficou marrom as folhinhas, tire, tá? E é verdade, porque esse exemplar tá cheio de brotinho novo. O que vai ser feito aqui? Eu vou trocar o substrato, tá? Vou pôr um substrato melhor, porque deve estar ácido pra caramba esse substrato. E eu não vou, mesmo sendo um cruzamento de insigne, eu não vou só colocar na terra, não. Eu vou colocar a terra, porque ele pode terra, misturado com substrato desfibrado. Deixar bem fofão, bem fofa essa terra, tá? É isso que eu vou fazer com esse exemplar. E vou adubar com cálcio, tá? Pessoal, como que eu sei que as raízes estão legais ou não? Vamos ver? Vamos pegar um exemplar que está plantado há bastante tempo, esse mesmo. Vamos tirar da terra? Juntos? Espera lá. Deixa eu pegar o meu lixinho. Vamos pegar um lixinho para não fazer bagunça aqui. Vamos ver junto o que está acontecendo com essa raiz. Aperte o vaso e puxe a planta delicadamente. Nossa! Vou limpar para mostrar para vocês. Tá boa. Tá boa. Sabe por que tá boa? Vou mostrar. Para você saber que o teu páfio está com raízes saudáveis e vai se desenvolver bacana, vamos lá? Ele precisa disso aqui, ó. Ponteiras de raízes novas e bem peludinho, como se fosse uma taturana. Ó, isso significa vitalidade. Tem ponteira branquinha, estão vendo? Isso é sinal de que as raízes estão bem, estão peludas e tem pontinha branca, tá? Olha que legal essa dica, gente. Show de bola, né? Aí, se você tem uma planta que você tira do vaso e as raízes estão pretas, aqui ela não tá preta, ela tá bem peluda e o pelo puxa a terrinha, tá? Por isso que tá suja. Mas se você tira a planta do vaso e vê quando você aperta levemente a raiz, você faz assim, ó, sai água, tá úmido demais, é porque ela tá podre, ela não tem vida. Só que não se desespere, porque o sapatinho, se você replantar aonde ele gosta, ele vai enraizar. É um pouco mais lento, mas ele enraiza. Então não se desespere. Se você tirou a tua planta do vaso, viu que ela tá preta e molhada, você aperta e fica mole, é porque tá podre. Você vai cortar essa raiz podre e replantar do jeito correto, que é o que eu ensinei agora há pouco a vocês, tá? Não adianta manter o jeito que você está cultivando, que não vai dar certo, tá bem? Pessoal, a dica dos vasos menores para as raízes é muito bacana, tá? Então, nada de vaso grandão para sapatinho, eles não se desenvolvem bem, tá? Rega, pessoal. Sempre
tem que ter vaso com furo no bumbum. O que é isso, Juliana? É isso aqui, ó. Vaso foi escolhido, tem que ter furinhos. Se você notou que os furos são pequenos, faça furos laterais. Por quê? O sapatinho, ele exige boa ventilação nas raízes, tá? Se ele ficar com as raízes abafadas, bau, tá? Então, tem que ter circulação de ar dentro desse vaso, tá? A rega tem que ser de forma que a água entre e saia. Então, não plante o seu sapatinho em contato com a base. Você plantou e deixa o sapatinho numa base que a água não escoe. Por quê? A umidade vai ficar parada no fundo do vaso. E essa umidade parada no fundo do vaso não combina com o sapatinho. Na verdade, não combina com a maioria das orquídeas, tá? Então, muita atenção a isso. Você vai colocar o teu vaso de sapatinho sobre uma grade, sobre sobre essas telhas Eternite que são onduladas, de forma que a água escoe. E aí tá uma dica que eu quero que você anote. Quando você fizer essa rega, você vai pegar essa água que vazou do fundo do vaso, essa água que você molhou e está escorrendo, e vai recolher um pouco dessa água e vai medir o pH. É aí que você vai ver a qualidade do substrato, a qualidade da água, tá? Como que tá esse substrato que tá aqui sendo cultivado o seu exemplar. Compra fitinhas, em farmácia vende para medir o pH, tá? Pessoal, uma dica importante que eu quero passar para vocês é que a água de torneira, aí você vai ter que ver em cada região, tá? Aqui a Sanepar, se eu entrar no site da Sanepar, eu vejo qual que é o pH da água que é oferecido para nós. Geralmente de torneira fica entre 7 e 7,5, tá? As águas de poços artesianos ficam muito alcalina, tá? E a água de cisterna, que é aquela água que você recolhe da chuva, ela fica muito ácida. Então vocês têm que aí balancear, e para fazer isso só utilizando o equilíbrio, que é o forte equilíbrio cáustico, para corrigir esse pH, tá bem? Pessoal, deixa eu ver se eu tô pulando coisa aqui. Eu acredito que não. A importância do substrato quando você fala de rega, né? Se o sapatinho tiver em substratos grandes, aonde você faz a rega e ele seque completamente, não é legal. O substrato, ele tem que ter uma umidade leve. E nada melhor do que você colocar a ponta do dedo para você saber se essa umidade está bacana. Então, quando você coloca o dedo e a terrinha está fresquinha, mas não está molhada, tá o ideal para o cultivo do teu sapatinho, tá? Se você está no substrato carvão e casca de pino, chip de coco tratado, e você vê que ele está seco, chega a estar branco, não combina, não dá certo. Então, hoje, nas minhas experiências, substrato fininho e substrato desfibrado são as duas melhores opções, tá bem? Outra coisa que eu já falei em outras lives, evitem molhar as folhas do sapatinho nas regas, principalmente se você tem o hábito de fazer regas noturnas, tá? Se você molha com mangueira como eu, prefira regar pela manhã, porque dá tempo das folhas do seu sapatinho secarem completamente à noite. Sapatinho não combina com folha molhada durante a noite, começa a pintar, tá? Então, se você tá tendo sapatinhos aí com mancha de ferrugem, como a minha aqui, porque tava na chuva, dormiu molhada demais, essa que eu cortei agora, essa aqui, ó, chuva, ficou molhada, as folhas molhadas durante a noite, tá? E ela não gosta. Então, se você molha à noite, molhe só o substrato. Se você tem oportunidade de molhar pela manhã, perfeito, aí você pode molhar a planta toda. Se você mora numa região úmida demais, não molhe as folhas, mesmo de manhã, porque ela pode não secar e vai danificar. Começa a pintar, começa a ter ferrugem, que é muito comum nos sapatinhos, tá? Deixa eu ver. Outra dica importante, gente.
a umidade relativa do ambiente. Eu sempre falo para vocês cultivarem os sapatinhos junto com asfalto. Combina super. Por quê? Por conta da alta umidade relativa do ambiente. Ela precisa de umidade relativa do ambiente de 65% para cima, tá? Se você mora numa região muito seca, você vai ter que proporcionar essa alta umidade, tá? Então, FAO gosta disso, Vandas gosta disso, de alta umidade ambiente, 65% para cima. É fundamental, não esqueçam disso, tá? Adubação. Os sapatinhos não são muito fã de adubação, não, tá? Eles gostam de cálcio. É cálcio que eles gostam. E tem dois elementos aqui que eu vou falar para vocês. Elementos não, adubos, né? Orgânicos, que vocês usam aí em casa. Eu não usei, eu não gosto. Farinha de osso e torta de mamona. Não usem. Não usem. Por quê? Vou falar. Porque eles deixam o substrato ácido demais. Então, se você tem o hábito de colocar farinha de osso e torta de mamona no seu vaso de sapatinho, elimine, troque o substrato e suspenda essa adubação, porque deixa o substrato ácido demais e sapatinho gosta de substrato alcalino. Perfeito? Quais são as doenças que mais atacam os sapatinhos, pessoal? Fungos, bactérias e cochonilhas são pragas, tá? A cochonilha começa a sugar a seiva do sapatinho porque você deixou água acumulada na junção das folhas e aí começa a comer o sapatinho lá de baixo para cima, vai amarelando as folhas e vai caindo as folhas e você de repente perdeu o teu sapatinho porque ele não tem bulbo, ele só tem o caule. Se não tem bulbo para ter uma energia extra, você perde a planta rapidamente. Então, quando cai uma folha do seu sapatinho, tire essa folha, faça a varredura, cutuque para ver se não tá vindo, se não tem cochonilha. E aí você pode ser surpreendido como eu agora. Vou mostrar por quê. Porque essa belezinha, além de estar florida, tá me soltando um broto. Ó o brotinho aqui. E esse brotinho tem que ficar longe de cochonilha, tá? Então, se você tem o hábito de jogar água nos teus sapatinhos e deixar ele afogado, mude isso imediatamente. Por quê, Ju? Porque fica propício, fica fácil dos fungos entrarem, fica fácil da cochonilha fazer morada ali. Então, nada de afogar os sapatinhos. A umidade tem que ser controlada do substrato e a umidade do ambiente acima de 65%, tá? Deixa eu ver aqui. Uma dica importante que eu achei também em um outro livro que eu peguei. Pessoal, olha só que legal. Isso eu vou ler. As folhas variegatas, são essas folhas aqui, rajadinhas. Estão vendo essas folhas rajadinhas aqui? Elas precisam de mais calor, a planta, mais calor e mais luz. As folhas lisas, elas precisam de menos luz e menos calor. Então, gente, vão separar, vão cultivar em locais diferentes, tá? Depois eu vou dar o nome de algumas espécies com lux que precisa e a malha de sombreamento, tá bom? Dentro da família dos sapatinhos, gente, dos páfios, existe muitos híbridos, muitos. Inclusive, eu, Juliana Garcia, importei um lote desses sapatinhos híbridos. E aí eu vou mostrar para vocês a diferença de planta, tá? Essas plantas estão disponíveis a vocês no site. Vocês vão ver que são híbridos super interessantes. Ó, olha a folhagem desse híbrido. Toda riscada. Gordinha, durinha. Já vejam esse aqui. Folha lisa, meio amareladinha. Bem diferente do outro.
Tem mais. Deixa eu pegar aqui. Cadê você? Cadê você? Cadê você? Essa aqui, ó. Peraí, gente. Peraí. Essa aqui já tem as folhas rajadinhas, dá pra ver? Então, nesse lote que veio importado pra mim, que é esse aqui e outros mais. Se vocês entrarem no site Orquidiomania, vocês vão ver todos os cruzamentos lá, tá? São lindos de viver. E aí você tem que cultivá-los juntos, tá? Os híbridos, pessoal, são mais fáceis de cultivar do que as espécies, tá? Você corre menos risco de então perder o exemplar. Mas com essa live, gente, vai ser fácil cultivar, né? Eu vou passar uma dica para vocês aqui. Eu quero que vocês anotem para vocês não passarem cálcio no Denelate e no Vitória Maria. Não usem cálcio, tá? Não usem, por favor. Só nos outros, tá bem? Dica que eu quero que vocês anotem, eu vou ler para vocês. As espécies Barbatum, Denelate, Insigne, eles precisam de malha de sombreamento 60% e lux, que é a luminosidade, 58 mil lux, ok? Colossum, que a gente encontra muito para comprar híbridos de Colossum, 70% a malha de sombreamento, com lux de 56 mil, tá? O Niveum e o Vilossum, que também a gente encontra esse Vilossum, 80% a malha de sombreamento, eles precisam de menos luz, com só 16 mil lux, tá? Então, por isso que desde o início da live eu tô dizendo a vocês, não cultivar sapatinhos de forma generalizada, que a gente vai errar. Um vai morrer, tá bem? Pessoal, dentro da família dos sapatinhos, tem os páfios e os Phragmipedium, que aqui eu trouxe um de cada para vocês, tá? Esse é o Paphium barbatum, que precisa de 60% de luminosidade, malha de sombreamento 60% e 48 mil lux. E trouxe para vocês o Phragmipedium, tá? Esse aqui, o cultivo é muito parecido com os outros, só que elas não são nativas da China nem da Ásia. Todos eles, são do continente americano, todos eles, tá? Olha que interessante. E os substratos, deixa eu ver aqui, tem que ser aqueles substratos como o páfio, tá? Não pode ser terra, ácido e que retém um pouco mais de umidade, assim como o páfio, tá? Não tem diferença. E ele precisa de mais luz que o páfio. Ele precisa de 50% de malha de sombreamento, tá? Então, essa é a única diferença, é a luz. O restante vocês vão cultivar da mesma forma que os páfios, tá? Os Phragmipedium são de todo o continente americano, os páfios são da China, Ásia tropical, subtropical, e os cultivos são os mesmos, só que esse requer mais luz que esse, tá?